desde criança, assim, eu me lembro de ser muito sensível, então ter uma certa dificuldade em lidar com emoção, assim, porque qualquer coisa eu já chorava, ou qualquer coisa eu já ficava muito feliz. Era muito extremo, assim, sabe? Mas você sentia muito as emoções, sentia então. muito. E aí eu fui meio que reprimindo isso, assim. Fui parando de querer sentir, tentando buscar ser mais rígido, assim, mais lógico, racional. mais racional. E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática, nessa temporada especial, entendendo a mente de Lutz Lobo. Hoje a gente tá com Lutz, que a gente tava falando exatamente do nome, né? Que é um nome artístico. É, um nome fake. Fake. Mas você, na verdade, é o Luiz. Hoje eu quero falar com o Luiz também. Maravilha, então. Pode ser? Claro. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado, Lutz. cara. Fiquei muito feliz com o convite. Muito, muito feliz. Que legal. Só pro pessoal que talvez não conheça, tá? O Lutz, ele é podcaster, tem um podcast que, inclusive, eu já fui. E foi lá que a gente se conheceu alguns meses atrás. E foi super legal, que fala... Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas basicamente sobre tudo que você é curioso, você chama alguém pra falar sobre. Exato. Mas sabe o que me fez querer falar com você também? Foi que aquela conversa foi muito legal. Geralmente a gente vai em muitos podcasts e cada pessoa tem uma forma, né, de entrevistar. Às vezes é uma coisa mais formal, às vezes é uma coisa, tipo, muito com roteiro. E eu vi ali que você não tinha script nenhum. Você foi deixando a tua curiosidade guiar. E deu pra ver que você era uma pessoa muito sensível, assim, empático. E aí você citou algumas questões de saúde mental ali. E aí a gente até falou, eu vou gravar essa temporada. Então você falou, eu quero ir. Aí eu falei, então pronto, então vamos marcar. Maneiro. Então, obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado a você, foi aí. Realmente um papo muito, muito legal. Que massa, que legal. Então eu queria a gente começar falando um pouquinho da tua história, justamente, assim, da onde chegou até o podcast, porque eu acho que pouca gente sabe. Eu procurei algumas coisas e você tá sempre do lado de quem tá entrevistando. Sim. Até vou te perguntar isso antes. Como que é estar sentado do outro lado? É novo, é meio estranho. É legal, eu gosto de ser entrevistado, mas é muito diferente, né? Tipo, é quase que um modo ali, um tipo de comportamento muito diferente do que você tá acostumado, né? Sim. Pra mim, quando você entra numa conversa assim, geralmente eu sou o cara que vai guiar ela. E que faz perguntas. Exato. E que tá... E aí, ótimo. E aqui eu tô no outro canto, é diferente, mas eu gosto também. Que legal, que legal. E aí, como que foi isso de chegar até ter esse negócio? Eu tava vendo um pouco da tua história, que eu não achei tanta coisa, porque você tá sempre nesse lugar de entrevistar, mas eu vi que teve uma jornada, assim, de alguém que tava muito buscando uma saída pra uma nova vida, pra uma nova realidade. Você conseguiu conquistar muita coisa. Hoje tem um canal gigante, uma audiência super fiel, várias placas de YouTube e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho de você, assim, quem é o Luiz por trás disso, como que chega até Lutz, de Luiz Cordeiro pra Lutz Lobo. Boa, legal. Eu tenho 24 anos, então eu cresci na internet já. Quando desde criança eu já acessava, eu gostava de computador, eu gostava de internet e tudo mais. E aí, quando eu tive a oportunidade de poder já começar a criar conteúdo, foi muito naturalmente criar pra mim. Então, meu primeiro blog foi em 2009, tipo, eu tinha 9 anos. Falando sobre o quê? Falava sobre games, falava sobre anime, as coisas que eu gostava, né? Era criança. Você era, tipo, mais nerd, assim? Mais nerd, Tá, legal. E aí eu criei esse blog. Nessa época, assim, nesses, sei lá, 9, 10, 11 anos, eu criei um monte de blog, página no Facebook, um monte de coisa que nunca me deu dinheiro, mas eu fazia por diversão. Aí já tive ali algumas coisas que deram certo, etc. Eu lembro que eu fiz nesse meu blog, um deles, né? Eu fiz um campeonato de desenho ali. E aí eu achei, 2, 3 pessoas vão mandar um desenho, né? Pra eu ver e fazer um ranking ali de qual o melhor desenho. Eu tive mais de 100 desenhos. Isso? Era uma criança, não sabia nem o que fazer direito. Eu escolhi lá os mais legais, assim. Tá. Então, meus conteúdos já alcançavam pessoas ali naquela época, né? Tá. Mas é aquilo, eu fazia por diversão. E isso foi durante toda a minha vida até mais ou menos 2020. Tá bom. Fui criando várias coisas. Já tive outros canais no YouTube também que ninguém sabe. É mesmo. Eu vi alguns outros até bem grandes. Tem uns... Que você também... É tipo um documentário? Eu tenho um canal de documentário de filosofia também, que é o Coelho Branco, esse aí que você viu. Mas nesse meio tempo eu tive canal de música, tive canal de várias coisas só por diversão mesmo, né? E isso mostra também que você tem muitos interesses e muitos hobbies. Muitos. E aí, só pra uma coisa, isso era um interesse, algo que você fazia desde novinho. E aí foi chegando a adolescência e tal, tem aquela fase que a gente começa, tipo, o que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Não sei. Como que foi isso de isso se tornar um trabalho? Foi muito difícil, porque eu não me encaixava em nenhum... Eu não sabia o que eu queria trabalhar, porque eu gostava de tudo.
Qualquer coisa que você... Sei lá, qualquer pessoa que eu encontrar ou qualquer trabalho que eu for conhecer, um novo conhecimento que eu vou buscar, vai ter alguma coisa ali que vai me despertar interesse. Então é muito difícil pra mim não gostar de uma coisa. Isso foi desde pequeno? Desde criança? Acho que sim. Desde Porque criança. tem gente que não é interessada em nada. Em nada. E você, tipo, tem Em muitos tudo. interesses. Eu acho que eu consigo encontrar coisas interessantes em tudo, sabe? Eu acho que é isso. E aí isso acaba despertando essa vontade. Às vezes é ruim porque você tá ali focado querendo estudar uma coisa só, e aí vem uma outra coisa e fala, caramba, isso é muito legal também. Você quer ficar adquirindo tudo, né? E só uma pergunta sobre isso. Tá. Os seus pais, as pessoas que você foi criada, qual foi esse contexto? Porque, assim, geralmente o contexto familiar é que instiga uma pessoa mais aberta ou uma pessoa mais quadradinha. Exato. Foi de família isso ou foi de você mesmo? Como foi isso? Eu acho que sim. Meu pai, ele é bem disruptivo, assim, o que era comum pra época dele. Então, ele não fez faculdade, nunca teve um trabalho fixo, assim. E ele sempre também trabalhou com computador. Então, ele naquela época, ele trabalhava em gráfica. Tá. Então, fazendo revista, fazendo gibi, esse tipo de coisa, assim, para as gráficas, né? E era um cara interessado também. Sim, e aí Você nisso lembra ele dele? também gostava muito de ler. Então, na minha casa tinha livros de esoterismo, um monte de coisa doida, assim. Tá. Então, eu era rodeado por isso. E aí, eu fui criado pelo meu pai e pela minha madrasta, né? Certo. Não fui criado pela minha mãe. E aí, minha madrasta já é algo até um pouco contrário disso. Ela fez cinema, então ela gosta mais da arte, desse outro mundo, assim. Tá, Meu mas pai faz é algo bastante mais... sentido, tipo, ter essas Exato. duas figuras. Exato. E aí, em casa, era livre até demais, assim, eu acho, sabe? Até a gente conversa sobre isso. Então, eu falo assim, acho que vocês poderiam ter sido um pouquinho mais rígidos comigo em algumas coisas. Tá. Mas, tirando esse fato de que eu sinto que seria legal, por exemplo, me apertarem mais pra tirar notas melhores e tudo mais, sempre foi muito rico não de experiência, assim, mas de Estímulos? de seria? estímulos. Tá. Assim, principalmente de estímulo intelectual. A gente não tinha dinheiro pra ter um monte de coisa, assim. Demorei pra ter videogame, essas coisas que geralmente as crianças têm. Mas em estímulo intelectual, gibi tinha em casa um monte, porque meus pais trabalhavam com isso, revistinha. Tá, brinquedo. então faz muito sentido. E aí a gente, voltando para aquela pergunta da profissão, aliás, seu pai não ter feito faculdade e tal, isso era uma questão? Eles queriam, quando chega essa hora mais perto da vida adulta, tinha alguma pressão? Tipo, que você vai trabalhar ou não? Pode falar palavrão ou não? Pode, você que manda, você pode falar. Acho que chama a palavra melhor, mas é meio suja ainda assim. Meu pai tava cagando se eu ia fazer faculdade ou não. Zero. Tá. Tipo assim, ele não se importava nem um pouco, minha madrasta também. Mas eles queriam que você trabalhasse, ganhasse dinheiro, saísse de casa? Então, desde os 13 anos, já comecei a ganhar dinheiro fazendo site para as pessoas, já comecei... Porque quando você começa a criar conteúdo, você é obrigado a desenvolver várias habilidades diferentes. Tá. Então, nesse meio tempo, aprendi a programar. Não sou o melhor do mundo, mas eu consigo resolver alguns problemas. Aprendi a editar vídeo, aprendi a mexer em diversos softwares diferentes, de edição de imagem, edição de vídeo, edição de áudio. Tá. E aí, nisso... É um leque tão grande de habilidades que você cria que meio que ficava fácil você até Monetizar aquilo. monetizar isso de alguma forma, sabe? Então você já ganhava um dinheirinho com Já isso, ganhava. de adolescente já. Exato. Ah, então, entendi. sei lá, meu pai na época foi fazer uma tatuagem e aí o tatuador, por acaso, comentou com ele que precisava ter um site, tá, não sei o que. Aí meu pai falou, faz o site pra ele e cobra tanto. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz o site e ganhei um dinheiro, sabe? Aí, sempre foi assim. Tá. E já tinha uma veia meio empreendedora, assim, você nessa época? De querer ganhar dinheiro? Tipo, já tinha uma ambição com isso? Ou era uma coisa muito orgânica, assim? Até tenho dificuldade com isso, porque minha ambição no empreendedorismo... Eu sou empreendedor por necessidade. Eu não gosto de ser empreendedor, empresário, essas coisas. Tá. Mas eu não gosto de depender de ninguém. E eu gosto de ser livre, principalmente E com você quer horário. fazer as coisas que você gosta de fazer. Exato. Então, naquela época eu já queria ganhar dinheiro porque... como eu gosto de muitas coisas precisam que você compre muitas coisas. Entendi. Então, eu gostava de música. Eu queria comprar uma guitarra. Pra comprar uma guitarra, eu precisava de um amplificador também. Só que aí, beleza, eu gosto também... Tenho interesses muito bizarros. Por exemplo, eu gosto muito de baralho. Eu coleciono baralho. Ah, é? E aí... Tem muitos baralhos diferentes? Eu nem sabia Tem muitos. disso. A gente poderia ficar horas falando só de baralho. É aqui. mesmo? Tá bom, que legal. Mas os baralhos brasileiros são ruins. Porque eles são feitos de plástico. Aí tem que comprar o baralho que é papel mesmo, o baralho. E aí só tinha marca gringa. Na época nem tinha empresa no Brasil que trazia, né? Caramba. Então eram muitos interesses que eu queria, coisas que eu queria comprar e não tinha dinheiro. E aí foi
essas foram minhas motivações. Então, desde o início, assim, eu ganhava um dinheiro, eu já gastava, comprava um amplificador de guitarra, ia fazendo as coisas assim, sabe? Tá, que eu vi você falando lá também, depois, tipo, estudando alguma coisa de finanças pra parar de fazer coisa errada com dinheiro. Então era muito isso, tipo, você ganhava motivado pelas coisas que você queria Exato. ter por causa dos interesses. Sim. E aí. Eu sinto que eu sou bom em ganhar dinheiro, eu tenho facilidade em ganhar dinheiro, mas cuidar dele, eu não sou o melhor nisso. Tá bom. Que bom que dá pra aprender, né? Agora ganhar dinheiro, às vezes, é mais difícil saber ganhar. Exato. E aí eu tinha muita dificuldade por conta disso, de gostar de muitas coisas. Pô, qual faculdade eu faço? Porque se eu for escolher uma específica, por exemplo, era muito fácil ter escolhido ciência da computação ou engenharia da computação, porque já é uma coisa que eu gosto muito. Tinha muito, todo mundo falava que era bom para empregos e coisas do tipo. Mas eu falei, cara, eu vou estudar só isso? E a arte? E as outras coisas que eu gosto de estudar também? Ter que se limitar a estudar só uma coisa pra você era... Era um inferno, assim. inferno. E aí, nisso, eu fiquei com essa dúvida. Daí, naquela época, quando eu terminei... Então, eu terminei o ensino médio. Até hoje eu não tenho meu diploma. Se você puxar meu nome lá, você vai ver que eu sou formado só no ensino fundamental. Ah, você não terminou... Você largou Não. a escola? Eu não larguei, eu finalizei ela. Só que eu faltava muito. Eu não passava nas provas, não fazia os trabalhos. Então... Você não tinha interesse pelas coisas na escola? O modelo não te encaixava? Eu tenho interesse pelos assuntos. Pelos assuntos. Mas eu odeio a escola. Eu Sim, odiava. Entendi. Então, eu acho que não é uma culpa da escola e nem da estrutura. É algo muito mais profundo. Tá. Eu acho que, por exemplo, se o professor ganhasse melhor, eu acho que ele com certeza teria dado aulas melhores, se preocuparia mais com os alunos e tudo mais. Mas o ambiente escolar, ainda mais para uma pessoa de 16, 17 anos, é muito complexo. Porque ninguém ali está interessado em estudar, ninguém quer estudar, ninguém quer aprender ali naquela hora, naquele momento. Ainda mais que eu estudava à noite. Então eu queria sair, queria fazer outras coisas. Então não estava interessado naquilo. Então terminei a escola ali, fiz os 3 anos do ensino médio, mas com um monte de recuperação, um monte de DP que eu nunca fui atrás. Aí hoje, assim, de uns um ano e meio pra cá, surgiu a vontade de aí sim fazer uma faculdade, alguma coisa. Eu preciso recuperar Você falou até isso. comigo de psicologia, mas mudou, não é mais... Não, Eu já pensei em fazer psicologia, mas eu gostaria de fazer algo mais interdisciplinar ainda, sabe? E aí eu encontrei algumas faculdades, né, que tem isso. Tem uma faculdade, tem um bacharel em ciência e tecnologia, que abarca desde neurociência, a química, física, biologia, filosofia. Então, que legal. E aí eu achei isso aí, eu tô a fim de fazer. Olha! Mas naquela época eu não sabia que existia isso. Então, eu meio que fiquei num limbo, assim. Eu falei, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e depois eu decido o que eu faço. Isso foi que ano, mais ou menos? Você tem 24, você é bem jovem. Então, eu terminei a escola em 2017. Aí, em 2018, eu já comecei a trabalhar registrado. Entrei numa empresa, aí eu fiquei um tempo nessa empresa, fui para uma outra. E nessa outra eu fiquei até a pandemia. Até o 2020, meio de 2020 mais ou menos. Tá. Foi quando, por conta da pandemia, essa empresa ela importava coisas da China. Então, ninguém mais queria comprar coisa deles. Uhum. E aí, a empresa meio que faliu, ele quase que faliu. Aí eu fui demitido com isso, outras pessoas também foram. E eu fiquei em casa nesse período. Aí esse período foi um dos mais dark, assim. Porque eu tava em casa, eu acho que por todo o ambiente ali, estressor ali da pandemia. Meus pais também não estavam as pessoas mais legais do mundo ali naquele momento. Várias falas que meu pai teve ali naquele momento foram destrutivas ali pra mim. Coisas tipo assim, que ia me expulsar de casa e coisas do tipo. Porque eu não culpo ele, eu tava ali com... Mas ao mesmo tempo, eu acho meio zoado ter feito isso. Uma pessoa ali que tava na pandemia, eu gostaria de ter saído de casa mais cedo, com 18 anos ou coisas do tipo. Mas não dá. E aí... Aquele era o pior cenário pra você conseguir fazer esse Exato, movimento. não tinha muito o que fazer, né? Uhum. E aí, nessa época, assim, na pandemia, então do início de 2020 até o final, eu bebia todo dia, fumava maconha todo dia. Eu tava totalmente errado. E aí, virava a noite jogando. Tava, assim, só querendo que o tempo passasse, sabe? Entendi. E aí... E eu até vou aproveitar pra entrar nisso. Você chegou em 2020. Até 2020... Você já tinha passado alguma questão de saúde mental? Aí, vamos falar então, antes da gente passar vamos voltar para 2020 daqui a pouco, mas só para entender o histórico até aí da tua saúde mental, de como você lidava com as tuas emoções. Tá. Desde criança, assim, eu me lembro de ser muito sensível, então ter uma certa dificuldade em lidar com emoção, assim, porque... Qualquer coisa eu já chorava, ou qualquer coisa eu já ficava muito feliz. Era muito extremo, assim, sabe? Então, isso às vezes era positivo ou negativo, dependendo, né? Do qual que era o Tá. Mas você sentia muito ali. as emoções, Sentia então. muito. E aí, eu acho que
pelo pai falando que eu não podia chorar, ser muito sensível na escola, por exemplo, é muito ruim também, né? Na teoria, né? Você vai ali, você tá, sei lá, você começa a chorar na escola por algum O motivo. pessoal já começa a pegar no... Já começa a pegar no pé, coisas do tipo. E aí eu fui meio que reprimindo isso, assim. Fui parando de querer sentir, tentando buscar ser mais rígido, assim, mais lógico, racional. mais racional. De criança, assim. Então, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu comecei a perceber esse tipo de coisa, eu, sei lá, devia ter uns 10 anos. Falei assim, caramba, não dá pra eu ser quem eu sou, porque se eu for quem eu sou, eu vou começar a ser excluído aqui dessa turma, eu vou começar os professores não vão gostar de mim, vou ter problemas, meu pai vai brigar comigo, essas coisas que vêm na nossa cabeça, né? Você lembra de com 10 anos já perceber que você precisava performar de um outro jeito pra Sim. ser aceito? Eu lembro de pesquisar na internet nessa época, assim, como lidar melhor com... Caramba. Na época eu pensava assim, como controlar as emoções, era isso que eu pesquisava. Com 10 anos? Com 10, 11 anos. Você lembra de pesquisar como controlar as emoções? Você tava muito à frente do seu tempo, usando a internet pra ter esse tipo de Ou não, conteúdo. né? Porque eu acho que as coisas que eu vi ali não eram tão legais quanto... Não eram tão certas, sabe? É verdade. Eu não sei que tipo de conteúdo tinha nessa época sobre como controlar as emoções. Cara, eram umas páginas, assim, meio esquisitas, eram umas coisas assim, mas acontece que aconteceu isso. E aí... E aí, o que você começou a fazer, então, pra controlar as emoções a partir daí? Tipo, tentar ser mais... Não, nada. Eu comecei a ser mais antipático, assim, comecei a ser mais... Frio, mais desligado, assim, do mundo, das pessoas. Comecei a ser uma pessoa ruim mesmo, assim. Não gostava de eu não gostava de me expressar do jeito que eu sou realmente, que é uma pessoa boa, uma pessoa boazinha, cara. Eu sou bonzinho. Isso é super legal, tipo, querido, assim, né? Aquela pessoa gente boa, que conversa. Só que eu comecei a sentir que você abafou isso, assim. Abafei isso. E aí a forma que eu encontrei pra abafar isso foi sendo o contrário disso. Tipo, você tinha aquele adolescente que você te encontrasse, aquele adolescente bem chato, que não cumprimenta ninguém, meio acho arrogante. Que pior, assim, bem arrogante. Arrogante, mal-humorado. Mal-humorado. Tem uma história que eu tenho muita vergonha de falar, não sei se eu falo. Vai, vou falar. Porque é algo que... Foi uma das coisas que eu tratei em terapia, né? Uma questão de não gostar das coisas que eu fiz nesse passado, assim. Mas de eu se lembro culpar ainda de me por culpar aquelas bastante. coisas. Então, eu lembro que com 12 anos, uma menininha lá gostava de mim na sala e ela me deu um presente. Era tipo uma xícara, assim, tipo essa aqui, assim. Uhum. Me deu uma xícara, assim, de presente, né? E no momento que ela me deu, na sala, assim, todo mundo olhando, eu peguei aquilo e quebrei no chão sem motivo nenhum, sabe? Só por na pura cara dela, idiotice, assim. Pá. Exato. Só por pura idiotice. Então, eu realmente era uma pessoa ruim. Sim. Mas na época, você depois ficava tipo, putz, não devia ter feito isso? Não. Você realmente parou de sentir e ligou. Isso eu comecei a sentir as dores disso. Eu comecei as dores desse tipo de merda que eu fazia anos depois, assim, com 17 anos. Tá. Isso foi com 12, sei lá. Entendi. 17, 18 anos, eu comecei a perceber que não dava pra ser assim, sabe? Não é legal ser assim. Tá. Mas não fez terapia nessa época? Não. Você foi conhecer terapia? Nessa época, quando eu comecei a perceber... Quando eu comecei a abafar minhas emoções, comecei a não ser mais o que eu era, assim, não ser natural mais, eu comecei a ter muito problema, assim, na escola, comecei a engordar muito também, Então, nessa época eu me alimentava mal. Você tava controlando as suas emoções, mas não conseguia controlar o resto, né? De alguma forma, o descontrole aparecia. Exato, em algum canto ali. E nessa época, assim, foi quando eu comecei a ter os primeiros sintomas de depressão, pensamento de suicídio, esse tipo de coisa, com 11 anos, 10 anos. Bem novinho, né? E aí, dos 11 até os 17, eu me enxergava como uma pessoa totalmente triste, assim, deprimida. Que não se encaixava, tipo, naquela realidade? Você tinha uma sensação assim, tipo... Parece que eu tinha visto alguma coisa de você falando isso, por isso que eu trouxe esse... Eu sentia que eu não me encaixava, mas era um não encaixar diferente, assim, porque apesar de ser essa pessoa me sentir deprimida ali e tudo mais, eu ainda assim era arrogante, me achava superior também. Superior, entendi. Não era de um lugar de me sentir inferior, de vítima, você não se botava nesse lugar. Eu acho que eu me sentia assim, mas eu não A resposta que vinha pra mascarar aquilo era arrogância, superioridade. Exato. Eu me sentia inferior de verdade, mas pra eu não lidar com isso, eu criava essa imagem de alguém superior e etc. E aí foram anos que você era tipo meio apático, mas mais frio, mais triste. Era um humor mais deprimido e tal. 100% do tempo, assim. E aí nesse período todo, assim, eu fui sempre...
era constante o pensamento, pô, se eu tivesse uma arma aqui, eu preferiria que acabasse logo, não me importava, assim, se eu tava vivo ou não. Caramba. Aí, nessa época, não tava nem aí mais pra nada, assim, eu não queria mais saber das pessoas. Não tinha nada que te motivava nessa época? Nada, tinha alguma assim. coisa, nem essas coisas que você fazia, tipo, no computador e tal, não era uma coisa que te dizia uma motivação, uma felicidade? Era mais um... Tanto que eu acho que nessa época passatempo. um escape, assim, que foi interessante foi a música, né? Foi nessa que eu comecei a tocar, comecei a compor, porque aí era uma forma de talvez sentir ali o que eu tava abafando em algum sentido, sabe? Tá. E aí, nessa época, a única coisa que me motivava, assim, era poder tocar, poder compor, etc. Não Mas tinha eu me achava muito relacionamento ruim. nessa época? Não, te achava muito ruim na música? Muito. Tá. Então, ao mesmo tempo que era legal, Era frustrante. Era frustrante, porque eu via o meu amigo ali, que era um deus da música. E aí eu ficava me comparando, Entendi. Eu falava, caramba, eu não tenho talento, eu nunca vou ser bom em nada, eu começo as coisas e paro. Essa era a tua mente. Tipo, Era a minha mente. nada tinha sentido, triste a maior parte do tempo. E ainda as poucas coisas que faziam sentido, eu não sou bom e não vai dar em nada. Exato. Triste, né? Pesado. Mas é legal você estar falando isso, porque a adolescência ela é um período bem Complexo. difícil para muita gente. E se não existe ali alguém de fora que tem uma atenção, que vai atrás, que de repente leva essa criança, adolescente, né, para um psicólogo, ou mesmo tenta se conectar. Eu até queria saber um pouquinho disso, assim, se tinha alguém, algum adulto, alguma pessoa que você conseguia confiar e expor minimamente essa tristeza, ou nada, zero? Nada. Não tinha conexão emocional com ninguém nessa fase? Com ninguém. Nessa fase as minhas memórias são só eu e meu computador, assim. Sozinho. E acho que até uma coisa legal de falar e que é expor isso de alguma forma, nessa época especificamente, foi muito ruim pra mim ter acesso à internet, porque eu começava a encontrar comunidades de pessoas que também eram assim, e pessoas que se automutilavam, pessoas que tinham anorexia e bulimia, e não só expunham essas coisas, mas achavam isso era algo bonito. Sim. E tinha um grupo para pertencer e para Exato. fazer essas práticas. Isso existe muito até hoje. Muito. E hoje a gente tem falado muito, né, sobre os pais estarem atentos, sobre maneirar e limitar e controlar o uso da internet, a tela. Mas isso há alguns anos atrás não existia muito essa fala, né? Você lembra? Os teus pais, tipo, teu pai e a madrasta tentavam controlar isso? Nada. Eles percebiam que você estava mal? Não Você sei. escondia? Você nunca teve essa conversa até hoje, assim? Nunca. De perguntar se eles sabiam que eu tava mal, não. Mas aí eu comecei a ter, hoje em dia, né, eu olho pra trás e falo, caramba, cara, mas eu tava daquele jeito, mas se eu penso como eles estavam também, eu acho que talvez eles também estivessem passando por um momento complexo, assim, de saúde mental, sabe? Principalmente meu pai. Tá. Eu tenho um histórico de saúde mental bem, bem forte, assim, na família. O meu avô já tentou suicídio. Caramba. O meu pai, eu não sei se ele já tentou ou não, mas, assim, pelos comportamentos que ele teve durante a vida, de beber muito, fumar muito, com vários comportamentos autodestrutivos, assim, também, dá pra saber que ele tinha uma depressão, alguma coisa. Então, além do fator ambiental ali, que talvez existisse, mas tem um fator genético muito forte também. E você tá falando uma coisa muito bacana, assim, porque... Claro, eu tô aqui tentando entender. Eles não fizeram nada. Às vezes dá esse ímpeto. Poxa, ninguém me viu, mas você também não via. Tava ali no teu mundinho e também como adolescente, né? Não tinha essa capacidade de empatia. De entender que talvez eles não tinham também a menor habilidade e capacidade de te resgatar desse momento. Porque talvez eles também estivessem afundados em alguma questão emocional ali. E é a realidade de muita gente, né? Os pais estão enfrentando problemas emocionais, não conseguem ver os filhos. E aí vai crescendo desse jeito. Mas dá pra ver que a gente vai chegar daqui a pouco porque você mudou completamente, né, dessa realidade, assim. Me parece hoje que você tem bons hábitos, que você se cuida, faz muita coisa. Então, alguma coisa aconteceu na pandemia. A gente chega nessa... Até a pandemia não tinha feito terapia, então. Terapia não. Mas pouco tempo... Depois que eu comecei a perceber... Aí eu encontrei minha namorada, né? Que hoje a gente já tá há 7 anos junto, quase 8 anos junto. Tá. E aí, em 2017, a gente começou a namorar e tal. E ela é uma pessoa... Na época de escola ainda. No último ano. E Tá. aí, ela é uma pessoa que é justa... naquela época, ela era justamente a pessoa totalmente empática, que via um mendigo na rua e chorava. E eu achava isso, caramba, como é que ela consegue ser isso que eu era antes, sabe? Tá. E ela nunca mudou. E aí, eu acho que isso... Hoje em dia, eu penso assim, né? Na época eu não sabia. Mas acho que foi isso uma das coisas que me atraiu, assim. Eu achava isso bonito. E como você conseguiu conectar com ela nesse momento, assim, de estar super triste, frio e tal? Tipo, ela conseguiu ver
você de Não outra sei, forma? cara. Não sei. Ela gostava de quem você era na época, que você tava retratando uma pessoa difícil. Por algum motivo, eu nunca tratei ela mal. Tá. As outras pessoas eu tratava, mas por algum motivo que eu não sei explicar, Tá. acabou que eu não tratei ela mal. Que bom, né? Que bom. E aí, a gente começou a namorar assim, e aí, acho que foi ali o primeiro ponto, nossa, eu preciso melhorar como pessoa, sabe? Aí foi o primeiro ponto. E aí, com o passar dos anos, 2018, 19, então com 18 anos, 19 anos, eu comecei a já buscar ser uma pessoa melhor, assim, sabe? Tá. Mas ainda era muito difícil, porque sempre que eu... Aí nessa época eu comecei a ver coisas de psicologia. Então, em 2018, comecei a ver vídeos no YouTube sobre psicologia, sobre emoções, sobre comportamento. Falei, pô, legal isso aqui, né? E aí, eu lembro até hoje, cara, uma coisa que me marcou muito, assim. Nessa época, eu tava num trabalho, né? Num emprego. E aí, um dos caras que trabalhava comigo começou a falar comigo, por algum motivo, assim, e desabafar, assim, sabe? Falar da vida e tal. E aí, eu trouxe pra ele uma solução ali que eu achei que faria sentido. E aí, um outro cara falou assim, tá pagando de psicólogo agora? Um negócio assim, sabe? E aquilo me deu uma agonia, assim, de caramba, eu tô aqui tentando ser eu mesmo de novo, e aí de novo estão querendo me prender, me diminuir, Você tinha essa consciência de que você tava querendo, tipo, voltando a ser quem você era, lá criança. Hoje, olhando, sim. Ah, tá. Naquele momento, eu só tava tô me arriscando aqui sendo alguém que se importa, e aí vem alguém de novo tirar onda com isso. Exato. Assim. Aí eu falei, caramba, que bosta, né? Sim. O mundo faz isso, né, com a gente. Vai tirando isso, a nossa autenticidade, vai... As rejeições, bullying, tudo isso. E muita gente vive preso o resto da vida numa armadura. E por isso, quando você falou assim, agora você mudou. Eu sinto que, na verdade, eu voltei a ser mais como eu era quando criança, sabe? Uma pessoa mais... com menos amarras, assim, sabe? Tá. E aí foi nessa época que eu comecei a buscar esse tipo de conhecimento. E aí foi uma construção. Porque foi daí na pandemia em si, que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro realmente com a internet. Então eu tava naquele momento deprimido e tudo mais, sendo ameaçado de ser expulso de casa. Eu até entendo, eu tava em casa fumando maconha o dia inteiro, bebendo. Sim. Hoje eu não uso droga nenhuma, nem bebo. Caramba. E foi natural, assim, não foi um negócio que eu tentei. Uhum. E aí naquela época... E aí foi isso, né? Naquela época ali eu comecei a buscar esse tipo de coisa. Que você tinha falado lá no início que foi um período bem dark. Foi. Tá. Foi nessa época realmente que foram os pensamentos, assim, de suicídio mais fortes que eu tive. Porque daí você começa... Naquele momento eu tava começando a planejar como ia ser. Pensar como faria isso. Exato. Passou de uma idealização... Que ideia... Tipo, às vezes a pessoa tem... não queria acordar e tal. Mas tem esse momento que eu começo a pensar, tá bom, como eu faria pra... Aí isso Tanto que é isso muito sério. Você que é psicóloga vai saber melhor que eu isso, né? Mas isso é um dos pontos principais, né? Quando você vê que alguém tá começando a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento de começar a planejar, buscar alternativas, né? Não, aí tem que entrar com medidas muito intensas, porque a pessoa já não tá mais conseguindo... Dali pra realmente cometer, pode ser muito rápido. E nessa época, você tava namorando. A sua namorada sabia do que tava acontecendo? Você conseguia abrir pra ela isso? Sim, mas também não 100%, né? Tá. Eu não falava que eu tava planejando. Mas eu abria que eu tava triste, que eu... Nós dois, nessa época, a gente tava meio triste, assim, sabe? Ela também não tava muito bem. Não tava muito bem também. Talvez não ia saber questões. muito como ajudar também. E é uma outra questão, até pra quem tá ouvindo, assim... É tão importante a gente ter pessoas ao nosso redor que a gente consegue falar tudo abertamente, sabe? Ter esse nível de... E ser alguém que tenha um nível de sabedoria um pouco maior, porque é um fator de proteção muito grande. E uma pessoa isolada, que não tem com quem falar, ainda mais pessoas adultos, familiares, né? Você não ter essa pessoa que você possa dizer, cara, eu tô sentindo isso, falando isso, e que não vai ser julgado, que não vai... Isso é um fator de risco muito grande, porque imagina, você estava planejando e você não tinha alguém que você confiava a ponto de falar abertamente sobre. Pô, isso é muito complicado mesmo, você não ter alguém pra você poder se abrir, cara. Hoje eu confio tudo a ela e até pessoas próximas, assim, ao terapeuta. Que legal. Mas naquela época eu não conseguia, cara, não conseguia me abrir. Eu acho que era justamente esse medo de, pô, vão fazer aquelas coisas que fizeram comigo no passado e eu vou abafar de novo esses sentimentos e tudo mais. Não tinha alguém que você confiava que ia conseguir te ajudar sem julgamento, de uma forma... Exato. E nessa época, com isso, você fica muito pessimista, né? Porque você começa a achar que todo mundo é um monstro, todo mundo é ruim, ninguém quer saber do seu bem. Eu era muito assim, sabe? Entendi. E aí, como que você saiu disso em 2020? Porque você tá aqui, ainda bem. Sim. Você não cara, foi por esse caminho. Eu comecei a ter
primeiramente, eu não gosto dessa palavra, mas um propósito maior. Só que nessa época o propósito era só ter o podcast. Por quê? Porque foi justamente o formato podcast que foi onde eu comecei a conhecer psicólogos lá de fora, né? Comecei a consumir os conteúdos de podcast lá de fora. E os conteúdos que eu mais gostava eram de psicólogos. Eu falei, pô, e se tivesse um podcast? E eu ficava tentando encontrar esses podcasts. Eu ficava pensando, pô, se eu tivesse um podcast, eu só traria esse tipo de gente. Que legal. Porque é o que eu gosto de ver. Tá. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, tá, mas como é Essa que foi a fase daqueles stories da minha história ali que eu vi no Exato. seu Instagram. E aquilo ainda foi um que pouco alugou depois. uma sala comercial Aquilo e tal. foi um pouco depois ainda. Depois, tá. Porque eu já tava pensando nisso, só que você precisa de dinheiro, você precisa de um monte de coisa pra conseguir começar um podcast. Eu não tinha nada. E aí eu tive que encontrar uma maneira de ganhar esse dinheiro. Então, na época, eu tava só buscando qualquer coisa que fosse legal, né? Não fosse me prender. E também poderia ser na internet pra poder ganhar dinheiro e fazer um podcast. Tava buscando várias oportunidades, tentei várias coisas. E uma dessas coisas foi um canal que chama Cortes Podcast. Então, eu já passava o dia inteiro vendo podcast. Era o que eu gostava, era o que me ajudava. E aí... Essa era só pra eu entender, porque que tipo de ferramenta te fez se manter vivo nessa época, sem terapia, sem pessoas que podiam te dar bons conselhos? Era essa busca... Porque, assim, é interessante que no momento de depressão e tão intenso, você tava cheio de ideias e tentando fazer uma coisa dar certo. Como que isso tava acontecendo ao mesmo tempo? Porque, geralmente, uma pessoa tão mal e querendo tirar a vida, ela paralisa, ela não faz mais nada. É porque, ao mesmo tempo que eu sempre... Todos esses momentos deprimidos, assim, o que me fazia sair era sempre ter alguma ideia legal. Ah, tá. Criar algo. Então, sempre que eu estava deprimido e passava por esses períodos, assim, o que me trazia um pouco de luz era, pô, tem uma ideia de criar esse tipo de canal aqui, vamos criar. Aí vinha um amigo, a gente fazia algo junto, sabe? Entendi. Esse tipo de coisa sempre... Te salvou, sempre as me ideias te salvava. salvaram. Sempre. Até hoje, cara. Até hoje, se eu caio, por exemplo, ano retrasado, assim, eu tive ano passado, ano retrasado, sei lá, não lembro mais. A gente tá final de 2024. Final de 2024, então, ali mais ou menos, final de 2023, eu não tava me sentindo tão bem. Eu não tava tendo pensamentos suicidas, nada do tipo, mas eu não tava mais tão empolgado, assim, com a vida. vida. Depressão tem recaídas, né? A gente não fala de uma cura para o resto da vida, mas tem que estar sempre atento e se cuidando. Exato. E aí, o que me tirou, assim, eu falei, caramba, e se eu criar... Porque eu tava incomodado, porque, tipo assim, o meu trabalho tinha ficado muito automático, tava muito fácil fazer. Tava assim, caramba, eu trago um convidado, eu converso, eu ganho dinheiro com isso. Tá, e agora? O que eu faço com isso? Já cumpri meu propósito, entende? Entendi. Começou a perder a graça Começou a perder a graça. E aí hoje eu entendo como lidar melhor com isso, mas naquela época eu não entendi. Eu falei assim, cara, então quer saber? Eu vou criar um canal que não é pra dar certo, só pra eu me expressar. Aí eu criei e acabou que deu certo também, que foi o Coelho Branco. Mas são essas coisas que acabam, às vezes, me tirando, assim, sabe? Tá. Só pra não perder o gancho, o que você faz hoje quando a coisa perde a graça, que você aprendeu a lidar? Boa. Eu dou mais valor pra ela, sabe? Porque hoje eu tenho a percepção de que o meu trabalho, o que eu faço ali e tudo mais... Primeiro ponto que ajuda muita gente. Tem muita gente que assiste todo dia. Eu não sabia disso, cara. Tem muita gente muito fiel. Os teus comentários são impressionantes. E as pessoas têm essa sensação que você teve um pouco com os conteúdos. Tipo, cara, esse conteúdo mudou minha vida. Exato. Eu como quis evoluir e tal. Esse é o primeiro ponto. De perceber que, pô, não é só um negócio que eu tô pegando e jogando ali na internet. Tem pessoas que assistir aquilo ali faz parte da rotina dela. Isso me deixa feliz pra caramba. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que, cara, o trabalho que eu tenho, ele é muito bom, ele paga muito bem e me demanda poucas horas. Então, é uma coisa que me permite ser mais livre e tudo mais. E realmente entender, cara, o ser humano, ele nunca vai ficar satisfeito, sabe? Então, a minha dificuldade antes era que eu acreditava que eu preciso estar satisfeito, eu preciso encontrar um trabalho, uma atividade que vai me deixar satisfeito sempre. Ou seja, é aquilo que vai gerar E tá sempre um fogo nessa adrenalina. Exato, nessa adrenalina. Eu achava que esse era o certo, sabe? E é importante, essa adrenalina tem que existir em alguns momentos, mas ela não é a regra durante todos os dias da vida. Foi isso que eu comecei a entender. Falei, legal. Caramba, na verdade, não é que eu preciso buscar mais adrenalina de criar mais coisa e criar mais coisa nova. Então, uma das coisas que me ajudou, ao invés de ficar criando coisas novas separadas, é criar coisa nova dentro do que eu já criei. Que legal. Então, por exemplo, se eu tô com um podcast lá, ao invés de criar um novo canal que não tem nada a ver com nada, eu vou criar dentro do podcast um formato diferente. Uma Muito coisa bom. diferente ali. Ou vou trazer um funcionário novo que vai agora criar... que vai me ajudar a trazer os patrocinadores de uma forma mais fácil. Que legal. Sabe? O que a gente puder criar, agora eu tô tentando criar dentro das coisas que eu já tenho, assim. Boa. E aí eu sempre tenho muito tempo livre para poder
criar coisas que as pessoas nem veem, assim, né? O pessoal nem faz ideia das coisas que eu vou criando, mas só por... Eu sinto que eu preciso, sabe? Tá. Muito E aí, bom. Então tá. é ter esse momento também pra criar e inovar e fazer coisa nova, mas também aprender a valorizar, o que já e tem. ser grato pelo que você tem. Muito bom, acho que pode ajudar muita gente esse insight. Mas aí, vamos voltando lá pra... Aí tá, 2020 rolou isso, você começou a ter ideias, as ideias te davam uma luz pra continuar. Exato. Você começou a ouvir podcast de psicologia, e aí ainda não tinha feito terapia até então. Não. E aí, a terapia começou quando eu comecei um pouco antes de eu abrir meu podcast. Então, por algum motivo ali, eu senti a necessidade. Falei assim, cara, eu quero fazer terapia. Não foi por um motivo. Eu já via pessoas no YouTube recomendando. Tá. Falei, pô, legal isso aí, né? Só que na época eu não tinha dinheiro e etc. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, cara, pouco tempo antes de eu abrir um podcast, eu comecei a fazer terapia. Porque é aquilo que eu falei, eu criei um outro canal que me deu o dinheiro pra eu fazer o podcast. E aí, nesse período, então, eu já tava com dinheiro, tava só comprando os equipamentos, tava esperando realmente ter aquela motivação pra começar, porque dá muito medo, né, de começar um negócio novo desse. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer terapia. Tá. E aí, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de todos os tempos. Muito bom você falar disso. Eu quero explorar um pouco mais essa questão da busca pela terapia. Nesse momento que você buscou, você já não estava mais tendo pensamentos de ideação suicida? Ou era uma coisa que você tinha de vez em quando? Tinha de vez em quando. Tá. Mas eu acho que o momento mais intenso mesmo foi ali naquela época ali, que foi quando eu tava começando a tentar planejar alguma coisa, etc. Depois que eu comecei a ganhar dinheiro e ver que tinha algo que eu tava buscando, tinha tava dando certo, motivo, de alguma que tava forma. dando certo, já não tinha esse tipo de coisa. Era mais uma questão de, meu Deus, que medo de viver, que era mais uma angústia, assim, sabe? Uma angústia, entendi. E nessa época aí, o que você pensava? Você tá entendendo que tinha um pessimismo? Você ainda se sentia... tinha aquelas crenças de quando você era adolescente? Tipo, eu não vou dar certo em nada, eu não sou bom em nada. Isso eu vi você falando alguma coisa, acho que até na nossa conversa. É uma coisa que te acompanha durante um bom tempo e às vezes ainda aparece essa coisa de eu não sou bom o suficiente pra estar fazendo o que eu tô fazendo. Exato. Uma das coisas que a gente conversou lá, né? Uma coisa que ficou muito constante mesmo depois que eu dei certo, assim, quando que vai começar a dar errado? Sabe? Esse pensamento que me acompanhou, assim, até pouco tempo atrás, cara. Inclusive, aquela nossa conversa me ajudou muito. Foi. Porque eu sinto que aquilo ali, depois daquela conversa, eu comecei a pensar do jeito que você pensou. Cara, se der errado, eu começo de novo. Eu gosto de começar coisa nova. Que legal. Não tem por que eu ficar com medo disso, né? Que então, legal. aquilo me ajudou muito, de verdade. Ai, que bom, fico feliz. E aí, mas até aquele momento, por incrível que pareça, o pensamento direto o pensamento constante era, tá, beleza, tá dando certo, mas que momento eu começar a dar errado? Ou eu tive muita sorte, qualquer hora vai desmoronar tudo. Aquela coisa meio de impostor, assim. Exato. Te acompanhava. Tá, entendi. E aí a terapia, você pegou indicação com alguém? Foi alguém que você conhecia na internet? Exato. Aí, um pouco antes de eu começar o podcast, eu conheci o Wesley. No primeiro Wesley. podcast que ele foi, na época ele tinha, sei lá, 20 mil seguidores. Velho. Tá. Ele tá com 1 milhão e pouco hoje. Sim. 2 milhões, sei lá. E aí eu conheci ele ali, e eu vi que ele tinha uma clínica. E aí, como ele eu via que ele falava de psicologia de um jeito diferente, né? Que ele tem o viés ali mais da neurociência e tal, eu gostei disso. E aí eu falei, pô, legal, vou chamar a clínica dele, vamos ver. E aí na clínica dele, por sorte, eu caí numa psicóloga que chama Aline Feitosa. E, cara, ela é muito, muito boa. Que massa! Inclusive, eu já entrevistei ela lá. Ai, que legal! E aí, mas foi isso, eu caí com ela. E como que foram essas primeiras sessões de terapia, assim? Tipo, foi muito complexo, cara. Porque eu tô pensando o seguinte, você foi um cara que teve que guardar as suas emoções durante anos, não tinha ninguém pra ter conversas muito profundas, pelo que eu tô entendendo. Conversava um pouco, teve muito tempo de solidão até que a tua namorada chegou, mas não era também uma coisa que você abria tudo que você tava sentindo. E aí, do nada, você tava sentada com uma psicóloga que tava ali pra te ouvir tudo. Exato. E aí? Eu não sabia o que fazer. Tanto que eu gostei que talvez ela tenha entendido um pouco naquele primeiro momento de que eu ia ter dificuldade de me abrir e eu era muito curioso. Então, quando eu trazia alguma coisa específica ali, ela já trazia coisas, por exemplo, de neurociência, da própria TCC. De informações, assim, que me deixavam empolgados para continuar aprendendo mais sobre mim mesmo. Então, chegou uma hora que eu tava querendo explorar a minha mente, sabe? Explorar a mim mesmo. Graças a essa... Acho que ela teve uma sacada muito boa, que eu era um cara curioso. Falei, cara, eu vou ser curioso sobre mim mesmo, sobre o que aconteceu. E aí foi quando começou, sabe? Foi quando eu comecei a me abrir um pouco mais. Não demorou muito, cara. Não demorou muito, assim. Foi umas 2, 3 sessões pra eu
me senti à vontade pra falar qualquer coisa, assim, sabe? Que legal. Não demorou muito. Que massa. Acho que no início, beleza, depois dessas 2, 3 sessões ainda, sentia que eu tinha dificuldade em entrar em assuntos muito, muito profundos, porque eu ficava muito no superficial, não queria me conectar com aquilo. Porque se eu me conectava, eu começava a chorar. Então, toda vez que eu me conectava, eu chorava. E eu não queria ficar chorando tanto. Não sei porquê. Apesar de fazer mal bem, é bom chorar. Aham. E aí... Você ainda tem dificuldade de chorar? Não. Agora abriu a Choro torneira. muito fácil, cara. Abriu. Muito fácil. Que bom. É porque eu sempre chorei fácil. Eu sou sempre fui muito sensível. Foi de um tempo... Foi ali daquela época ali que eu parei Esse período da terapia aí te abriu pro choro, pras Sim. emoções. E veio... Qual que foi... Tipo, o que você aprendeu de mais... Assim, você estava curioso sobre você mesmo, né? O que mais talvez te surpreendeu ou te chocou nesse primeiro momento de terapia, assim? Porque você parecia... Até esse momento, você não tinha um nível de autoconhecimento ainda, de insight sobre as coisas, mas você era um cara curioso. Você já devia entender um pouquinho, talvez, esse mecanismo que você tinha ou não? Tudo que você tá me falando, descobriu na terapia. Cara, uma coisa que eu descobri na terapia... 2 coisas principais, assim, que me trouxeram aí no início. Não existe emoção ruim. E a segunda é que a minha visão de realidade, minha percepção, ela nem sempre é verdadeira. Parece uma coisa besta, né? Que é o básico. Nossa, muito bom isso. Esse é o básico da terapia, né? Sua percepção não é a verdadeira. Mas pra alguém que tá ali, passou a vida inteira pensando que todo mundo era inimigo dela, todo mundo era ruim com ela, o mundo era ruim, o mundo era mal. tá contra mim. Tudo tá contra mim. E chega alguém e fala, não... Ou até, tipo assim, eu me achava ruim em tudo que eu fazia. Todas as coisas que eu fazia, eu me achava ruim. E chega alguém e fala assim, cara, mas você não fez as coisas que tá dando certo? Você não conseguiu evoluir em alguma coisa? Conseguiu fazer as coisas que deu certo? Eu falei, cara, é verdade. Eu tinha uma percepção de que... Muito fechada da minha própria realidade, assim, sabe? Você tinha... uma distorções cognitivas Muito. que a gente tem, mas eu tinha... Até pra quem tá ouvindo, às vezes não tá muito familiarizado. Mas isso é muito legal que você tá trazendo. Porque a gente vai crescendo com crenças muito vão se cristalizando. Você já era um adulto ali, um jovem, mas é já adulto. Sobre quem você era, sobre o teu mundo, sobre a realidade, sobre o futuro. E aí, pela primeira vez, você senta diante de alguém que começa a te questionar essas verdades. Tipo, será que é assim mesmo? Será que todo mundo é ruim? Que você é ruim em tudo? Será que não tem outra forma de olhar isso? E aí você viu ali foi meio que abalado toda a tua estrutura. Cara, muito, porque crença é um assunto que eu gosto muito, cara. Porque pensa, você tem uma crença ali, né? Você tem uma forma, algumas coisinhas ali que vão definir como você percebe que tipo de pensamento você vai ter. Uhum. O quão incrível é você poder desmanchar isso, sabe? Ir desmanchando. E você começa a perceber coisas diferentes, sabe? Ou parar de perceber algumas coisas que você percebia antes. Eu acho isso incrível pra caramba. Isso é muito crença legal. É um assunto muito legal. Não só crença, assim, dessas que a gente cria durante a vida, mas qualquer tipo de crença que a gente acaba tendo é um assunto muito massa. Que legal. E acho que foi a principal coisa, porque eu sentia realmente que eu tava desmanchando, assim, Meu Deus. a minha percepção. Eu falei, caramba, cara, é verdade. O mundo é muito mais do que aquilo que eu percebo. Essa foi a primeira coisa. E a outra coisa é a questão da... Não existe emoção ruim. Porque você achava que... Qual emoção que você sentia que você achava que era muito ruim? Eu não podia sentir tristeza, eu não podia sentir raiva, não podia... Eu pensava isso. Não podia sentir ansiedade. Eu tinha que ser uma máquina perfeita de emoções legais. Só que você tava anos sentindo tristeza e sentindo tudo isso. Exato, só que eu ficava tentando mascarar mascarar. Tá. E aí, o que você começou a fazer com a tristeza a partir dessa fase, de aprender isso? Uma coisa que me ajudou muito durante a terapia, eu faço até hoje, é escrever. Então, eu acho que não só escrever, mas você colocar pra fora aquilo. Seja escrevendo, seja conversando numa terapia, seja fazendo uma música, seja qualquer coisa que você consiga dar forma àquele sentimento. Que legal. Faz sentido isso? Sim, e colocar em linguagem, palavras. Exato, boa. Tá. Exato. Que legal. E aí, aquilo não só não só eu sinto que a própria atividade de fazer aquilo dá uma diminuída, né? Organiza um pouco, né? Na potência daquele sentimento. Ah, sim. Né, mas organiza também, Organiza, exatamente. mas também diminui, porque quando tá ali dentro parece um negócio gigante. Aí você coloca e fala, tá, bota na proporção devida aquela emoção, talvez. Exato. Cara, uma coisa que eu gostava muito... Eu sei que tem muita gente que... Eu sei que tem... Como eu converso com muito psicólogo, né? Eu sei que tem muita gente, muitos pacientes que não fazem os diários de pensamento, esse tipo de coisa. Sim, não gosta dessas tarefinhas. Não gosta dessas tarefinhas. Eu amava, velho. Eu amava. Olha só. Essas tarefinhas aí, o diário de pensamento lá, de registro de pensamento diário. Registro de pensamentos funcionais. Exato. Esse tipo de coisa eu fazia o tempo inteiro. Virou uma...
me ajudou muito, 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 legal. muito. Não é coisa besta, pessoal. Não é besta. Não Faça é besta. as tarefas que a sua psicóloga te passa, porque é isso mesmo. Muita gente não faz, fala, tô aqui, eu vou só fazer na minha cabeça mesmo. Mas Não. quando você coloca no papel e você olha para aquilo e fala, tá. E até pra trazer essa separação, assim, esse aqui é o pensamento, não é quem eu sou. Exato. Exato. Isso é uma coisa que muito, muito interessante, né? E uma outra coisa interessante que acho que até poucas pessoas falam disso, que é você realmente sentir aquilo. Então, quando eu ficava mal, angustiado, triste, sei lá, o que eu chamava de emoções negativas, eu precisava sentar e sentir. Eu não podia abafar aquilo de alguma forma. Fugir com bebida, com qualquer outra videogame, coisa, bebida, videogame. droga, distrações. Sim. Porque a forma hoje que eu uso pra fugir, às vezes, que ninguém é perfeito, a gente vai continuar cometendo erros, é ficar no YouTube por horas. Sim. A rede social é uma distração perfeita e fácil de ter, né? Um conteúdo curto ali, você só desliga teu cérebro. Pronto. E você fica ali. Por 30 minutos, você não precisou lidar com as suas emoções. Então, qualquer tipo de fuga eu comecei a perceber que fazia muito mal pra mim. E aí foi... Só que é complexo isso, porque você sentir aquilo também faz mal, né? É desconfortável, é desagradável. Boa, é desagradável, é melhor essa palavra. Ninguém gosta de ficar sentindo a tristeza, né? Mas é necessário. Exato. E aí você aprendeu, então, nenhuma emoção é ruim, então essa tristeza que eu tenho lidado, eu vou começar a dar espaço pra ela. E aí você começou a sentir um pouco mais, tentar evitar essas fugas e processar, escrever e tal. Isso começou a te ajudar. Foi o principal, assim. Tá. Foi o principal. E até hoje, quando eu me pego fugindo demais, assim, eu vejo que eu preciso parar de... Aí é quando eu fico dias sem postar nada, porque eu desinstalo os aplicativos. Você dá uma sumida pra pra ficar só eu, assim. Não fico consumindo muito conteúdo. Fico só eu ali. O que eu consumo nesses momentos são livros, só. Tá. E é o que me ajuda, assim. Aí você pega... Eu tô lendo bastante fantasia. Agora não era uma coisa que eu li antes. Mas uma coisa que me ajudou muito, um pouco, uns 4, 5 meses atrás, foi começar a ler Harry Potter, assim, de novo. Que legal, nossa. E aí é legal porque... Não só uma distração mais saudável, mas também aquilo é um momento só você ali, sabe? É você e os personagens ali. Não é uma coisa que vai te sugar sua atenção. Aquilo não suga sua atenção. Pelo contrário, você tem que ficar tentando prestar atenção. E é um treino pro cérebro gigantesco, pra quem tá acostumado hoje com o ritmo de conteúdo que é nas telas, né? Exato. E aí, quando você tá nesse momento, quando algo não suga sua atenção, e pelo contrário, fica demandando sua atenção, abre espaço pra começar a vir os pensamentos que você tava tentando abafar. Então, ao invés de você colocar um abafador ali, quando você abre um Reels, por exemplo, da vida. Sim. Você agora pega um livro ali, começa a ler e começa a perceber... Dá um espaço. Começa a vir uns pensamentos que não te deixam focar naquilo. Você fala, cara, eu não preciso lidar com isso, né? E aí que legal isso. Eu vou escrevendo. Faz tempo que eu não leio um livro de ficção, mas acontece muito isso quando a gente lê. A gente começa a lembrar de certas coisas, começa a vir... E nunca acontece quando você tá vendo o Instagram. Você não consegue ver nenhum outro pensamento. Não. É um tipo de atenção diferente. É diferente. Muito legal, muito legal. E aí, quem que você foi se descobrindo? As tuas crenças foram se desmanchando. A tua visão de realidade estava ruindo. Eu queria entender qual foi, talvez, uma crença principal sua que foi por água abaixo, assim, ou que você desconstruiu. E que crenças se construíram no lugar que talvez formam hoje quem você é? E quem você voltou a ser? Porque você falou, eu não mudei, eu voltei a ser quem eu era, né? Mas então, quem era? O que pensa o Lutz que se permite sentir, que reformulou algumas crenças? Eu sei que não é perfeito, que ainda lida com coisas, óbvio, claro. Sempre. Mas como que funciona a mente hoje? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a sensação de se sentir capaz, assim. Acho que uma coisa que era muito forte era que eu me achava muito incapaz para tudo, assim. Apesar de não transparecer, talvez, para as pessoas, mas eu me achava ruim em tudo, achava que ia ser uma falha pro resto da vida. E isso cada vez ficava mais forte, sabe? Porque como eu tinha muitos interesses, eu começava uma coisa e parava, e eu via que, pô, isso não vai... Eu achava que não ia me levar a nada. E eu ficava me culpando e via que as outras pessoas... Via um coach falando, não, você precisa focar em uma coisa só. E aí foi, o essencialismo, né? Fazer só uma coisa essencial e pra você não funcionava. Não funcionava. E aí isso foi se construindo, né? Fora as outras questões ali de... O próprio humor deprimido te deixa mais sensível a esse tipo de coisa. Então, se você, por exemplo... Se eu fazia uma coisa que deu errado, postava um vídeo que foi ruim...
Aquilo lá pra mim era o final, era o fim do mundo, apesar de não ser. Era Você pra mim levava era. sobre você, não era Tratava sobre o mim. conteúdo. Exato. Então, a principal coisa, assim, eu acho que foi essa... Voltar a... Eu não acho que é nem a me achar capaz, que eu ainda não me acho capaz. Eu não tenho essa autoestima, Super assim. autoconfiança. Não tenho isso. Mas eu sinto que hoje eu sou mais... eu não sou nem tenho autoconfiança e nem tenho a crença de que eu Tipo, você não se capaz. sente a pessoa mais capaz do mundo e posso tudo, sou super confiante, mas também não sou o que você se sentia antes, tipo, que nunca vai dar nada certo. É até você difícil conseguiu falar. achar um meio termo? Então, é até difícil explicar em palavras, porque não tem a palavra pra isso. É literalmente ser o que você é quando criança, que você tá ali e você só faz as coisas porque você faz. Tá. Porque você gosta, porque aquilo te interessa. Não porque você tem que ser bom, porque você tem que ser ruim, sabe? Entendi. Ou porque você é ruim. É como se aquela crença de incapacidade parou de te travar. E aí você, tipo, não é que eu sou capaz, mas eu me permito fazer as coisas sem o medo de ser incapaz. Exato. Mais ou menos isso. Exato. E aí, É quando isso. dá certo, legal. E se não dá certo, também não é mais o fim do mundo. Exatamente. Essa é uma das coisas que mais mudou, assim, porque me deixou abrir espaço pra eu poder ser eu mesmo, sabe? Ser a pessoa que... não ser o mesmo, ser humano. Que é Ser você humano. poder errar, você poder fazer as coisas sem precisar... até acho que isso é um problema de quem viveu muito na internet, assim, porque parece que uma das crenças fortes, assim, a percepção que eu tinha forte, era que todo mundo era bom nas coisas e todo mundo era perfeito, só eu que não. Porque eu não conseguia ter não tinha desmanchado ainda essa visão de realidade pra eu poder ver que o que a pessoa postava não era ela de verdade, era uma versão dela que ela colocava ali, era quase como um personagem. E Demorei que até pra perceber pessoas isso. bem-sucedidas também estão lidando com isso. Exato. E também têm inseguranças. Exato. Você estava muito isolado no teu mundo ali, né? Você não tinha, talvez não teve acesso a pessoas te falando, poxa, eu também me sinto assim, mas eu vou lá, Exato. faço, mesmo Exato. com medo. As pessoas que eu tinha acesso eram pessoas que não se abriam também pra essas coisas, sabe? Ou elas, Faltava muita vulnerabilidade ali naquele meio. ou elas sempre se achavam ruins, Tá. ou elas tinham um ego muito alto. Então não tinha Dava pra acessar essa humanidade, assim, de... Tá. Então eu sinto que... eu não sei explicar em palavras assim, quais foram as crenças principais, mas eu acho que foi uma sensação de poder viver como um ser humano deveria viver normalmente, sem o tanto de amarras que as pessoas, por também terem as suas feridas, colocam na gente, sabe? Isso é muito bom. Porque acho que quem tá ouvindo a gente pode se identificar, assim. Não é que eu quero me sentir a melhor pessoa, né? Tipo, a gente... Até com essa onda do coaching, assim, tipo assim... Nossa, eu me sentir plenamente amada, capaz, satisfeita. Mas é a gente se permitir errar, permitir tentar. E sem ficar tão paralisado por essas crenças. E até, acho que a gente falou um pouquinho disso lá no podcast quando fui, que é essa coisa de entender que talvez eu vá ter que seguir a minha vida fazendo as coisas e tendo, às vezes, algumas crenças que ainda não são bem resolvidas, mas que elas não me paralisam mais, porque elas não são quem eu sou. São pensamentos, são crenças, são ideias. E eu posso agir de acordo com os meus valores, independente delas, por mais difícil que seja. Exato. Isso é muito legal, né? Pô, isso... esse tipo de... Só esse trechinho aqui que a gente conversou resume qual foi a mudança na minha vida. Foi justamente essa questão de poder não se julgar tanto, sabe? Não se machucar tanto, sabe? Não sei explicar também, não sou tão bom assim com palavras. Não, eu acho que na psicologia a gente traduziria como uma relação gentil consigo mesmo, com autocompaixão, de não se punir demais pelos erros, mas também entender que a gente não vai ser perfeito em tudo e tá tudo bem. Boa. Exato. É um equilíbrio legal de chegar. É interessante isso, cara. Porque, na vida. Por que a gente começa a se punir depois, né? A gente não começa se punindo. A gente não começa sendo... quando a gente é criança ali, a gente não fica se punindo quando a gente mancha alguma coisa. É outra pessoa que pune a gente. A outra pessoa pune. A gente aprende a lidar com os nossos erros através da reação do outro. E aí vem da complexidade da própria sociedade, né? Porque se a gente voltasse como caçador-coletor, existiriam punições. Com certeza existiriam punições. Mas consequências, assim, consequências, né? Exato. Consequências. Mas a partir do momento que você começa a ter um monte de outros estímulos, um monte de tipo... O mundo fica muito mais caótico nos dias de hoje do que era na época, cara. Sim. Até pode parecer que não, mas hoje é muito mais imprevisível do que na época. Eu vi que você tava vendo um documentário ontem. Muito legal, poderia ficar horas. Sim, mas faz muito sentido. Mas quanto mais elementos a gente, como ser humano, colocou na cultura,
Mais imprevisível o futuro é, por incrível que pareça. E muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Tá. Muito mais caótico. E acho que isso gera na gente mais estresse, mais ansiedade. E aí pensa, o pai quando vai cuidar, vai lidar com a criança, pô, a criança só derrubou café no sofá, sei lá. E você vai xingar ela, vai brigar com ela, vai... Beleza, não é legal sujar essas coisas, mas é só um pano, um pedaço de tecido molhado. Não é nada demais, entendeu? E aquilo vai repercutir no futuro da pessoa de uma forma que aquele pai nem imagina. Exato. E eu, como mãe, tento pensar muito isso também. Eu tô ensinando ele, em cada interação, como ele vai lidar com ele mesmo, com os erros, com as conquistas, com tudo, com as pessoas. E eu já queria até te fazer uma pergunta aqui, mas eu não sou um entrevistador. Posso? Faz, pra gente ir fechando, que nosso tempo já tá indo, mas tá muito boa a conversa. Como que você cria diferente os teus filhos, assim, se diria? Eu vim de um contexto, eu lembro de de ter uma autocobrança muito forte comigo mesma, a ponto de eu me botar de castigo, eu mesma me colocar de castigo por uma nota baixa. Mas eu entendo que tinha uma questão minha, talvez, de perfeccionismo, mas era do meu contexto também ser muito rígido. Então, eu busco lidar, assim, da forma mais... não mais leve no sentido de que ele não entenda consequências, mas é bem nisso, assim... Cara, isso aqui é uma coisa simples, né? Tem coisas que são complexas, tem coisas que têm consequências, tem coisas que eu vou ser firme, mas eu tento sempre separar que até quando eu sou firme, isso não é sobre quem ele é. Ele é amado incondicionalmente e o valor dele nunca vai ser alterado e o quanto ele é amado por aquilo que ele fez bem ou fez mal. É deixar claro pra ele que ele pode errar ali alguma coisa, quebrar alguma coisa, mas isso não vai mudar o quanto você ama ele. Eu tento isso deixar muito claro. São comportamentos, não é quem ele é. Legal. Então, eu acho que eu podia ter assim, se isso tivesse sido mais claro na minha criação, teria sido muito, muito bom. Uma proteção muito boa pra minha mente. A gente pode falar mais disso no outro podcast, mas assim, Lutz, eu queria te agradecer muito, porque eu acho que tudo que você falou, muita gente vai conseguir assim, se identificar. Eu acho que essa solidão da criança, do adolescente, é uma questão muito forte. E muitos pais têm muita dificuldade de conseguir acessar. Hoje a gente tem um pouco mais de informação. Que bom que você conseguiu, mesmo sem ter tido esse olhar na adolescência ali, mas você conseguiu depois, por conta própria, né, vencer esses pensamentos. Que bom que você está aqui hoje, que você venceu tudo isso e pode estar ajudando tanta gente, né? Você não ia estar vivendo nada disso se tivesse desistido. E eu fiquei feliz de ver, assim, enquanto... Não foi só a terapia que te salvou, né? Você foi lutando muito e indo e querendo continuar vivendo. Não foi do dia pro Não foi do dia pra noite. E acho que você se mostra ainda muito humilde. Essa coisa, tipo, eu tenho esses resultados, eu tenho isso, mas eu ainda tenho meus medos, eu tô só me permitindo viver sem tanto peso. Eu acho que isso é muito legal. Obrigado, foi muito legal. Obrigada. Se você nos ouviu aí até o fim... Obrigada por ter ficado até aqui. Lembra de comentar, contar pra gente. Se você veio lá do Lutz, também compartilha aqui comigo o que você achou de ver ele desse outro lado. E se você não conhece ainda o podcast dele, tem um episódio meu lá. Várias psicólogas já foram também. O episódio foi muito bom, muito bom. Foi muito legal. E tem outros muito bons também que eu já ouvi. Então lembra, a Zoe aparecendo aqui, mas lembra de conferir também, que eu acredito que pode ajudar muito vocês para além aqui do Psicologia na Prática. E compartilha com seus amigos, seus familiares que possam se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.